Olá, gente. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e que vocês possam alcançar da parte de Deus misericórdia e que Ele possa realizar os desejos de vocês, de cada um de nós, conforme a vontade dEle. Graças a Deus, enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor estava preparando para nós essa segunda-feira maravilhosa, essa segunda-feira abençoada. Graças a Deus por Ele nos presentear com mais essa grande vitória. Eu conversando com um jovem e às vezes nós pedimos milagre ao Senhor do jeito que nós queremos o milagre, como que queremos ensinar a Deus fazer milagre em nossas vidas. Deus faz isso, Deus, na minha vida, dessa forma. Quer dizer, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, não é a vontade de Deus. Então nós temos que mudar o hábito, o jeito e a maneira de falar com Deus. Porque Ele não é nosso empregado, nem nosso servo. Nós somos servo dele. Nós estamos à mercê do que Ele quer fazer conosco. Então nós temos que mudar nossa forma de pedir. Às vezes, o que você quer não é o que Deus quer para a sua vida. Não é o que Deus quer que aconteça com você. Porque às vezes nós queremos uma coisa que não é bom para nós. Mas Deus nos conhece e Ele nos dá a sabedoria e o entendimento. Então nós temos que aprender a falar com Deus. Amém? Falar com Deus com reverência, com prudência, com temor e com amor. E com fé. Todas essas coisas engloba a falar com o nosso Criador. Não é falar com alguém que nós vê todos os dias pessoalmente, apalpar, pegar, tocar, não. Deus é Espírito. Nós temos que sentir a presença dEle, Ele nos tocar e nós não podemos tocar nele. E aquele que se prostrar desta forma, Deus vai honrar e vai abençoar, de acordo com a sua fé e de acordo com o que Ele quer fazer na sua vida. Aqui nós temos algo que eu gosto muito de falar para as pessoas, muito de mostrar às pessoas, porque muitas das vezes tem pessoas que ainda não aprenderam que para falar com Deus, nós não precisamos de pastor, nós não precisamos de outra pessoa, a não ser Jesus Cristo, nosso intermediador.
Para você falar com Deus, você não precisa do seu pastor falar com Deus por você. Isso foi nos dado gratuitamente por Jesus Cristo, a liberdade de nós conversarmos com Deus pessoalmente, de acordo com a sua crença e de acordo com a sua fé e a sua obediência. Porque crer é diferente de obedecer. Crer, até Satanás ele crê que Deus existe. Porém, ele não obedece nem desde o princípio. Que tudo que fez, que foi expulso do céu. Ele e os seus anjos. E hoje ele se encontra na terra confundindo a mente humana. Confunde a minha, confunde a sua. Basta você não ter entendimento para entender quando é Deus e quando é o inimigo. Aqui nós vemos o que Deus quer, o que Jesus quer e deixou em nossas mãos. Jesus deixou em nossas mãos para ganhar alma, ser pescadores de alma. Jesus deixou nas nossas mãos, na mão daquele que faz uma aliança com Deus, com Jesus, e dedica a sua vida a ganhar almas para o reino. Isso é o nosso papel na terra, como o papel de um pé de qualquer fruteira, de manga, de laranja, de pinha, de jaca, de goiaba, de pesco, de maçã, qualquer fruteira. Mas para aquela fruteira dar o fruto, ela tem que estar grudada nos galhos e os galhos grudados no tronco e na parte central da árvore, que é o tronco e o seu tronco central da árvore. Se você tirar um galho, joga fora, aquele galho a tendência é morrer, é secar, é murchar, é secar. Depois alguém vem, pega e coloca no fogo e vira cinza. Porém, só tem vida, só dá fruto se estiver grudado na vidreira. Mas qual é a vidreira que Deus está falando, que Jesus está falando? É aquele grande salão que outra hora construíram, outros construíram no mundo inteiro, tem deles que constrói e reveste até com ouro, pedras preciosas. Será que é isso que Deus está falando? Não. Para você ser um servo de Deus, bom é que você tenha algum lugar para fazer reunião com os seus irmãos, com as pessoas que realmente querem ser um grupo escolhido por Deus, um povo escolhido por Deus. Não importa se debaixo de um pé de árvore, se debaixo de uma ponte, se no meio da rua ou dentro do mato. Esses templos religiosos grandíssimos, Deus não está nesse meio. Jesus não se faz presente neste meio. Para isso, ele nos deu o grande exemplo. Qual é o grande exemplo esse, irmão Walter? Jesus poderia, isso é meu pensamento, Jesus poderia ter descido do céu como os judeus hoje ainda espera Jesus dessa forma. O povo israelita, o povo de Israel,
Ainda hoje eles não acreditam que o que foi crucificado era Jesus. Eles esperam Jesus ainda hoje. Mas eles esperam como Jesus? Um Jesus que venha num trono de ouro, de diamante, rodeado de soldados, de anjos e arcanjos, soldado, um grande exército, devorando tudo a fio da espada, e se estabeleceu o seu reino lá em Israel. Mas não é essa a forma que Deus quis e que Deus quis mostrar e que Deus se fez presente na época quando enviou Jesus Cristo. Eu não sou formado, não estudei em nenhuma faculdade, não tive tempo de estudar porque sou criado na roça, dentro dos matos. Fui criado com meu pai, que era carvoeiro, era roceiro, era tudo. Aldeia indígena, descendente de índio. Então, eu fico impressionado com esses homens que têm tanto estudo, mas eles não falam a realidade da palavra. Porque aqui nós vamos ver Jesus Cristo, ele antes de subir ao Pai, chama os discípulos, leva a um lugar e envia eles de 2 em 2, está escrito aqui na palavra de Deus. E diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós não estamos vendo. Deus não nos separou para ficar plantado em um banco de uma sinagoga, ou de uma congregação, ou de um templo, feito parafuso ou tauba parafusada. Não, ele nos chamou para nós sermos soldado e semeador da sua palavra, ganhando almas para o reino de Deus. Ganhando almas, tirando as almas que estão perdidas, sem rumo, sem ter esperança de salvação, e mostrar a eles que Jesus é a solução para todos os problemas. O que mais me chama a atenção, essas brigas sobre essas religiões, que Jesus aqui, ele diz na sua palavra, no 17, diz: e estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Diz no versículo 18, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por que tanta dificuldade em entender que nós estamos longe de sermos agraciados por Deus? Ah, você pode ser, presbítero, mas eu não. Qual é a tua intimidade com Deus? Quantos chega na tua congregação e tu chama em oculto particularmente e ora e ele sai enxergando, sai pulando, sai cantando, sai falando? Quantos? Isso acabou. Hoje o que se prega é riqueza, é luxúria, é fama, é vaidade. Hoje nós vemos aí pastores andando em carrões de 3 milhões, 4 milhões,
morando em grandes mansões de 4, 7, 10, 20 milhões de reais, aviões para cima e para baixo, carros de luxo. Para eles, Deus está abençoando ele graduativamente. Bem, mas eu te peço, te pergunto, será que Deus está te abençoando ou tu está vendendo lugar no céu? Dizendo às pessoas que se der o dízimo, se pagar a oferta, se der o dízimo, se fizer uma boa oferta, teu lugar é melhor e mais espaçoso. Aonde tu tem esse poder, meu chefe? Aonde, meu amigo, você tem este poder? Jesus Cristo, ele nos chamou e nos dá autoridade. E aonde está essas autoridades? Aonde estão esses homens? Que o que mais que nós vemos é os hospitais lotados, os prontos-socorro lotados, as pessoas dentro das congregações, passa anos e anos, entra ano e sai ano, morre numa cadeira de roda, morre cego, morre aleijado, morre mudo, morre surdo, e ninguém vê. Algumas vezes, às vezes aparece um charlatão pagando altíssimo para enganar as pessoas com o ilusionismo, como aquele povo de circo, que eu digo porque eu assisti muito circo na minha cidade. E você via coisas que eram ilusão, magnetismo, mas na realidade nada com Deus tem nesses grandes templos. Resumindo a história, Jesus veio não como eles esperavam. O mundo esperava na época um Jesus vindo rei, cheio de ouro, de coroas, reluzente de ouro, soldados, arcanjo, mandando fogo para tudo quanto for lado. Aí Deus surpreende a nação, enviando uma criança, e olha onde ele nasceu. O dono de tudo, filho, o dono de tudo, que era Deus na terra em forma do filho. Como é que o Senhor diz isso? Quando ele disse a Filipe, Filipe, estou há tanto tempo convosco e tu não me conheces. Quem vê a mim vê o Pai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. É isso que me deixa essa pergunta no ar. Você ainda tem coragem de dizer que é um servo de Deus? De dizer que Deus é na sua vida porque você prospera? Quer dizer que eu moro aqui numa casinha alugada, sou aposentado com um salário mínimo, graças a Deus, dou muito graças a Deus por isso. Aí Deus não está comigo porque eu não estou prosperando, morando numa grande mansão. Aí Deus não está comigo. Ei, meu patrão, meu irmão, meu amigo, Deus é diferente do que você pinta para as pessoas. É diferente. Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo ao deserto. E lá o inimigo mostrou a ele tudo, pedindo para ele se prostrar diante deles. Ele não quis, ele rejeitou tudo. Mas você abraçou, você abraça quando aqueles deputados, senadores, candidato a presidente, ministro, chega até você, você coloca no púlpito e ali já faz uma aliança com ele, ele coloca
2, 3 dos seus servos ou dos seus filhos para trabalhar, ganhando dinheiro, e você já vai misturando as coisas e correndo com ganância por dinheiro. Não tem nada a ver com Deus ou prosperação de Deus. Tem nada a ver com Deus. Por isso, eu, particularmente, ainda essa semana, conversando com um jovem, ele disse, mas você tem que ter uma igreja para congregar, porque não pode ser pastor sem ovelha. Eu digo, meu filho, ovelha tem muitas. O que falta é pastor. Mas ovelha tem muitas. Ovelha tem milhares por aí, dando uma arruada, que precisa ser encontrada, resgatada e cuidada. Igreja, eu sou a igreja de Cristo, que ele vem buscar a sua igreja. Ali é um templo de reunião para contar, sabe o quê? Os milagres que recebeu de Deus. Para o pastor pregar a palavra, mas primeiro ele tem que viver a palavra para poder pregar. Não é só porque é pastor pregar e não viver, não, pastor. Você tem que viver, mostrar ao mundo que o Senhor vive a palavra, vive aquilo que prega. Não é colocar fardos pesados nos ombros dos outros enquanto você não move um dedo sequer. Grandes paletós caríssimos, uma credencial enorme. Ixi, para ser visto pelos homens, ser reconhecido pelos homens. Todavia, eu quero ser reconhecido por Deus, não pelo homem, que não é o homem que me sustenta, não é o homem que me dá saúde, não é o homem que me dá paz, não é o homem que me dá alegria, não é o homem que me dá tristeza, não é o homem que me dá o vento, que me dá o sol, que me dá a chuva, que me dá o fôlego, não é o homem que me dá nada disso, é Deus. Mas para vocês só prospera, só é Deus na vida se tiver riqueza, luxúria. Mas eu digo a vós, você pode construir, você pode ter tudo, fazer tudo que você quiser na face da terra. Tem um livre-arbítrio para fazer tudo o que quiser. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo me convém, nem te convém, mas tu faz. Às vezes nós fazemos, mesmo sem nos convém, nós fazemos. Mas a minha alegria é saber que tudo isso que está acontecendo, principalmente no nosso país, no Brasil, é para desenvolver, desenrolar. E nós começarmos a entender quem realmente é da parte de Deus e quem realmente é da parte de Belial, do coisa ruim, do destruidor. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada te engana. Nós vemos aqui Jesus falando com a mulher samaritana, Jesus dizendo para ela, e disse, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, importa que os que o adorem
o adore em espírito e em verdade, aqui no versículo 24 do capítulo 4. Deus é espírito. Quando a mulher diz para Jesus, mas é a hora, Jesus diz àquela mulher, vós adoras o que não sabe, Jesus disse para ela. Disse-lhe Jesus à mulher, vós adoras o que não sabe, mas antes disso Jesus disse àquela mulher, disse-lhe Jesus à mulher, mulher, crê em mim que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorará o Pai. Vós adora o que não sabe. Nós adoramos o que sabemos, porque a verdade, a salvação vem pelos judeus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Foi Jesus que falou isso para aquela mulher. Quando ela disse que os vossos pais disseram a ela que era ali no monte, e ela dizendo que Jesus tinha dito que era em Jerusalém. Não. Jesus diz, a hora vem que nem em Jerusalém, nem no monte, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está em todo lugar do mundo inteiro. Deus está em todo lugar, vendo todos. Porém, existe uma grande diferença de Deus estar te vendo ou Deus estar contigo. Por onde quer que tu vá, Deus está te vendo e Deus está contigo. É uma grande diferença. Jesus aqui explicando à mulher. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você tem que estar dentro de uma religião, tem que ter uma religião para congregar. Não, eu não preciso de religião. A Bíblia não manda eu fazer parte de religião. Ela manda que eu seja um adorador de Deus. Deus é espírito e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Mas eu ensino dessa forma. Procura um lugar próximo do teu lar, da tua casa, da tua fazenda, do teu sítio, onde quer que seja. Observa o jeito, a vida e como aquele pastor prega, de que forma ele vive. E se tu sentir vontade, desejo de ficar lá, tu fica. Mas primeiro, quando ele abrir a Bíblia, você também abre a Bíblia. Quando ele lê o versículo que começar a explicar, você vai acompanhando. E quando ele saltar para outras conversas, você diga, pastor, o senhor saiu do texto e do contexto da palavra. Se ele quiser te expulsar, amém. Tu vai para casa, ora a Deus e continua a tua trajetória, porque Deus é contigo. Porque muitos não pregam mais estas palavras, porque eles acharam uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina que nunca cessa. Sempre tem dinheiro. Essa máquina nunca deixa de fazer dinheiro. Para eles, que não dá um prego numa barra de sabão para não fazer calo. Escravizando as pessoas com mentira, com heresia, com palavras que não tem na Bíblia. Eles pegam a parte daquele homem e a mulher que
venderam as terras, venderam o gado, venderam um bocado de coisa lá e mentiram, combinaram para mentir. Na hora de oferecer a sua oferta a Deus. Venderam por 5, disseram que tinha sido 2, mais ou menos assim. E Deus fulminou-los, não foi porque eles deram pouco, não, foi porque eles mentiram. Deus não ama mentira. Deus não gosta da mentira. Ficarão de fora os mentirosos, os idólatras. Você está idolatrando o seu pastor, você está idolatrando essa religião. E até estátua agora estão fazendo dos reis da fé. Todavia o meu rei é Deus. Meu mestre é Jesus, meu rei é Deus. Não vou me calar em falar a real verdade. E aqui está escrito Jesus nos dando essa ordenança: ide por todo mundo pregar o evangelho. Não foi faz uma congregação, fica dentro e o povo vem te procurar, não. Jesus decide, vai, você que tem que ir procurar as ovelhas perdidas, as ovelhas que ainda falta nascer de novo no Espírito. Que o nascimento da carne é carne, do Espírito é Espírito. Amém? Aqui eu fico com as minhas palavras, homem de palavras, que tem uma língua pesada, sou pesado de língua, como disse o servo do Senhor, comparado a muitos estudiosos que estudaram faculdade, bacharelado, teologia e tanta coisa, e eu nada disso fiz. Mas vou continuar a minha jornada até o dia em que Deus me tirar da terra, ou calar a minha boca. E aqui para você, nesse momento, eu quero deixar para você um versículo que se encontra no quarto evangelho de Mateus, versículo 24, capítulo 24, versículo 4, que diz o seguinte: Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. O 5 diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem pessoas que querem ser ovacionado, pregadores, quando está pregando, eles ficam, olha para mim, para o pregador, dá aplauso para Jesus, dá glória a Jesus, glorifica Jesus, dá glória a Jesus. Como que Deus está mendigando uma glória? Como que Deus está mendigando um aplauso? Como que Deus está mendigando a tua adoração? Ei, meu filho, aprende a respeitar o Criador. Ele não mendiga nada de ninguém. Todas essas coisas têm que vir de dentro para fora, do coração. Jesus não estava dizendo me adora, não. Ei, eu quero que você me adore. Ei, eu quero que você me aplaude. Ei, eu quero que você me adore. Não. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo que você, mendigando para você aplaudir. Tudo isso é homens querendo receber aplauso e querendo ser visto pelas nações como um santo, como um pregador, como um famoso. A fama, a luxúria, a soberba e a vaidade.
toma conta de todos vocês. Ah, irmão, é pecado ser rico? Não. Você pode ser rico, mas é difícil um rico ter direito a descanso eterno, porque o rico sempre anseia ser mais rico. Pode ser rico, sim, mas não pode deixar que azede o teu coração. Permanece sendo firme, humilde e sábio na presença de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. João capítulo 6, capítulo 14, versículo 6. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mateus capítulo 24, versículo 4. Jesus respondendo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Que o amor de Deus, a graça do Espírito Santo esteja com vocês, hoje para todos sempre. E até o próximo vídeo. Amém.